Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Ask Miss, aquele quadro do canal onde vocês fazem perguntas, né, nas redes sociais. Geralmente eu pego ali as perguntas de vocês que vêm do Instagram, que vêm da aba de comunidade aqui do canal mesmo, e eu vou respondendo, né? E assim, gente, vocês já sabem, né, não é nada pessoal, é uma questão assim que tem muitas perguntas, então se a sua pergunta não for selecionada, não é nada pessoal com você, tá? Pelo amor de Deus, é só porque tem muita pergunta mesmo. Antes da gente começar a responder as perguntas aqui, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo aqui também pra todo mundo que você conhece que gosta de filme, gosta de série, gosta de Stranger Things e também que gosta de Percy Jackson, porque toda quarta-feira tá tendo Esquenta PJ aqui no canal. Pois é, então se você tá afim de ver a série de Percy Jackson lá em dezembro, conhecer a saga pela primeira vez, você não precisa ser fã não, você quer conhecer uma saga muito legal, nova, fica de olho nas quartas-feiras aqui no Plantão Geek, que você vai acabar se inteirando bastante do assunto, tudo sem spoiler, tá? Então se você quiser ler o livro depois, ou então você quer ir lá ver a série, esse tipo de coisa, você não vai tomar spoiler. Olha que maravilha, né? Então tem um outro projeto em paralelo aqui com o Plantão Geek que tá rolando, que eu já convido você a assistir. Miss, minha pergunta é relacionada a Stranger Things. Você conseguiu ler o livro do Ed? Pretende trazer resumo dele pro canal? Amei demais os seus vídeos e todo o sucesso do mundo pra você. Um beijo, Yuna. Muito obrigada aí pela sua pergunta. Então, eu não li ainda o livro do Ed. Já tem um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre do que se trata, o livro do Ed e tudo mais, pra quem quiser saber um pouco mais sobre. Tem aqui no card as informações do livro. Só que, assim, o motivo que eu não li o livro ainda é porque ele estreou no Halloween, né? Então, assim, acho que foi semana passada ou um pouquinho antes disso, e eu não comprei o livro ainda, ele só tá disponível por enquanto em inglês, e eu tô realmente querendo ler ele quando chegar em português e tudo mais, que eu acho que é um conteúdo que é um complemento do personagem Ed, né? Então assim, eu pretendo trazer o conteúdo aqui porque vocês curtem e tudo mais, vocês gostam desse personagem, só que eu não tô com muita pressa ao ponto de pegar e ler ele em inglês já, sabe, na correria e tudo mais, então eu vou esperar chegar em português pra eu comprar o livro e eu conseguir ler ele. João Vitor de Oliveira. Miss, por que você acha que as pessoas, na maioria das vezes, se apaixonam mais pelos vilões e antagonistas do que heróis e protagonista? Muito boa pergunta, João. Inclusive, tem um vídeo do Cinemei que eu falo sobre vilões, tá? Tá aqui no card e tudo mais. Mas assim, eu acredito, e roubando um pouquinho do conteúdo que eu falei nesse vídeo que eu indiquei agora, eu acredito que as pessoas, elas se relacionam de alguma forma com alguns vilões porque eles mostram muito explicitamente as falhas deles. E todo mundo tem falha. Esse que é o ponto, né? Todo ser humano tem defeito, tem falha, tem coisa que faz errado. É claro, às vezes não na proporção de determinado vilão ali e tudo mais. Tem uns vilões que vocês sabem que é bem barra pesada, assim, é uns negócios que é extremamente criminoso e esse tipo de coisa. Porém, ele simboliza alguma coisa, né? Ele simboliza uma falha. Ele simboliza um oposto. E o ser humano, ele sempre se relaciona com o personagem de alguma forma, com todos os tipos de personagem. Isso porque personagem, gente, vem de pessoa, né? Vem de persona. Persona. Por isso que se chama personagem. Então ele é pra lembrar o ser humano o máximo possível. É pra ter semelhanças com a sociedade o máximo possível. E o vilão expõe esses defeitos, expõe coisas que estão muito intrínsecas nele, que ele não tem orgulho, mas que ele tá colocando pra fora de forma orgulhosa, sabe? E aí eu acho que é por isso que as pessoas tendem a gostar um pouco de vilões, porque de repente elas queriam ter certo tipo de coragem pra expor as suas falhas dessa forma, pra se tornar vulnerável dessa forma e usar essa vulnerabilidade a favor dela. Na minha opinião, é por isso que as pessoas gostam de vilões. Yeah, that makes sense. King Dudgeon. Miss, quais foram os principais motivos de você ter começado a assistir Stranger Things? Amo seus vídeos. Gente, sendo muito sincera, eu comecei a assistir Stranger Things exclusivamente por conta da Winona Ryder. Porque, pra quem não sabe, a atriz lá que faz a Joyce, ela não estava no cinema há muito tempo, sendo que ela foi um ícone anos 80 e anos 90. E aí a mulher sumiu, né, por vários BOs ali da vida dela, e ela ressurgiu numa série de um serviço de streaming, que era uma coisa muito nova na época. Tem até entrevista que a Winona fala que ela nem sabia o que era Netflix.
Ela falou, é tipo coisa de filme? É tipo locadora? Ela falando assim, sabe? Então, assim, né, na época eu comecei a acompanhar Stranger Things antes mesmo dela ter sido lançada, lá em 2015. Isso porque eu acompanhava as gravações de The Walking Dead todo ano, né, desde 2010. E as gravações de Walking Dead rolavam em Atlanta. Em Atlanta também tava rolando as filmagens de uma nova série, que ninguém sabia o que era, temática anos 80, que estava sendo noticiada por aí como o comeback da Winona Ryder, sabe? É um momento que a Winona vai voltar a trabalhar. Então todo mundo tava olhando pra Stranger Things por conta disso, sabe? Eu digo assim, da mídia e tudo mais. Então assim, gente, quem fez ST bombar no começo foi inteiramente a Winona Ryder, tá? A mídia se interessar na série foi Winona. Muito obrigado, muito obrigado. Cinepixel. Há um tempo você fez um vídeo de como criar um vilão bom. Olha, é mesmo, eu fiz mesmo e eu até indiquei aqui no card. Dizendo que na maioria das vezes precisava de uma motivação. Como criar então um vilão apenas agente do caos e ele ser icônico como o Coringa? Então, né, eu diria que é impossível você criar um personagem sem motivação. Se você tá fazendo isso, você não tá com uma história boa nas mãos, né? Porque não existe, assim, pessoa que faz as coisas por fazer. Pra você criar um personagem, né, uma ficha biográfica e tal, como eu disse anteriormente, personagens são baseados em pessoas. Não é à toa que existe narrativa psicológica. Por que existe narrativa psicológica? Porque na nossa sociedade aí, na nossa vida, existe a psicologia, certo? A psicologia que se compromete ali a estudar os comportamentos do ser humano e da onde que vem esses comportamentos. Você gosta das coisas que gosta ou então detesta as coisas que detesta por um motivo. Você se comporta desse jeito todos os dias na sua vida por um motivo. É por isso que quando você vai lá na terapia, você vai lá e você tem que responder coisas da sua família, você tem que conversar sobre os seus amigos e todo o seu núcleo social ali, né? Por que o psicólogo tá fazendo isso? Porque ele quer saber em que ambiente você cresceu, né? Ele quer saber no que a sociedade te influenciou para descobrir algumas das suas motivações e para poder te ajudar, né? Ser meio que uma bússola para você. E a mesma coisa é quando você vai fazer ficha de personagem, gente. Até mesmo um personagem tão importante como o vilão. Por que ele é um agente do caos? Ele não é tipo, acordei, eu quero explodir um planeta. Não, tem um motivo. Por que ele se propôs a ser um agente do caos? Tem motivação isso. Por que o Coringa é o Coringa? Tem motivação pra isso, tem um monte de versão diferente, né, inclusive. Se você for ver o filme mais recente do Coringa, né, a versão que é apresentada ali naquele filme, você tem muito ali uma questão de abandono muito grande, né? O Coringa que é retratado ali no filme, ele é um ferrado, pra não falar outra coisa. Ele é humilhado várias vezes, ele tem uma questão familiar muito grande, então ele não acordou simplesmente um dia e decidiu ser o Coringa. Você tem várias versões, várias coisas diferentes que vão mostrando as diversas motivações do Coringa, né? Aí que entra a criatividade. Cada diretor, cada roteirista desenvolveu uma motivação diferente pro Coringa. Mas todos eles se propuseram a criar uma motivação. Porque simplesmente não existe pessoa que faz as coisas só por fazer. Sempre tem motivo. E você identificar esse motivo não significa que você vai concordar com ele. Significa apenas que você vai compreender o porquê que a pessoa fez aquilo. Deu pra sacar? Então é por isso que todo vilão, até mesmo os agentes de caos, tem que ter motivação, tem que ter um motivo. Por que ele é um agente de caos? Isso é uma coisa que você, roteirista, ou você, escritor, que tem que responder. Ah, agora eu entendi! Mark. Oi, Miss. Se você fosse possuída pelo Vecna, qual música te salvaria? Essa pergunta é muito boa, né? Inclusive, eu convido vocês a responderem também. Qual música te salvaria do Vecna? Escreve aí embaixo, porque é até bom que a gente atualize a nossa playlist, né? A música que me salvaria do Vecna, com certeza, é There Is a Light That Never Goes Out, que é do The Smiths. Inclusive, eu tenho uma tatuagem, né? There Is a Light That Never Goes Out. Não sei se tá 100% focada, mas eu tenho uma tatuagem sobre isso. Então essa seria a minha música que me salvaria aí do Vecna. Ela tem um valor emocional muito grande pra mim e até hoje me ajuda, então com certeza ela também me ajudaria contra o Vecna. Matheus Oliva, um dos membros, olha só, gente. Inclusive já fica o convite aqui pra vocês, tá? Se você se sentir interessado,
a ser um membro aqui do Plantão Geek, é só você clicar no botão aí embaixo pra você ter acesso a benefícios exclusivos, igual o Matheus aqui tá tendo, né? O Matheus é um membro de longa data, eu consigo ver aqui pelo símbolo dele que tem uma coroinha. Tem até isso também que é bem legal, o seu símbolo vai mudando de acordo com o tempo que você é membro, né? Então é bem divertido isso. Então fica aí o meu convite pra você, caso você queira ser membro aqui do Plantão Geek. O Matheus perguntou, com quantos anos você começou a ler Percy Jackson? Foi na estreia da publicação? Essa é uma pergunta tricky question. É pra poder descobrir minha idade, olha só, né? Se eu falar que sim, foi na estreia e falar a minha idade que eu tinha, a pessoa consegue calcular a minha idade. Que é um dos grandes mistérios do canal, né? Eu nunca falo minha idade, meio como parte de uma brincadeira de vocês, apesar que tem gente que já acertou a minha idade. Então eu só vou responder a segunda pergunta. Sim, foi na estreia da publicação. Fazem 15 anos que eu sou fã de Percy Jackson. Eu lembro vividamente que quando eu comecei a ler Percy Jackson, só tinha o primeiro livro, só tinha o Ladrão de Raios. Não tinha Mar de Monstros, não tinha mais nenhum livro ali do Riordan Verso. E eu li esse livro que não era nem meu, era de uma amiga minha que tinha me emprestado. Eu fazia meio que um clube do livro com ela ali, e aí a gente sempre emprestava os livros e tal, e ela me emprestou o Ladrão de Raios, depois de um dia que ela, tipo, achou essa edição aí como quem não quer nada, né? Então foi um livro muito caído do além, assim, de paraquedas, que acabou caindo no meu gosto e no gosto da minha amiga, e foi assim que eu comecei a ler Percy Jackson. Nath Zanardo, olá Nath, um beijo pra Nath. Momento favorito do seu livro, spoiler free, né, sem spoiler, e momento favorito com spoiler. Olha só, agora é o momento que você vai ter que prestar atenção aqui no timing, né, aqui do vídeo, pra você não pegar spoiler do meu livro, porque sim, eu já publiquei um livro, ele está disponível aí no link na descrição, tanto versão digital quanto física, tá? Ó, um momento sem spoiler que eu fiquei muito feliz de ter escrito, eu diria que é o começo, a ambientação, né? Porque a primeira versão que eu tinha feito do meu livro, eu não estava nem um pouco satisfeita de como eu tinha iniciado a questão do suspense e terror, né? Pra quem não sabe, é um livro que se passa no meio de um apocalipse zumbi, né? Então tem 6 pessoas sobrevivendo ali e tal. E eu não gostava do meu início, eu achava muito rápido. Então eu pude reescrever esse início da maneira que eu achei mais apropriada e acabei ficando muito feliz com isso. Então esse é um momento que eu posso falar sem spoiler. Agora eu vou pedir pra você pular pra esse tempo aqui da tela, porque eu vou falar um momento com spoiler, tá bom? Então, ó, vou te dar um tempinho, certo? Pra você pular aqui pra esse momento que tá aparecendo, esse timing aqui da tela, tá bom? O momento favorito do livro com spoiler, que eu gostei muito de ter escrito, eu acho que foi o capítulo do Rahim, que é um personagem árabe que tem ali no livro, e ele passa por muito maus bocados, assim, ele sofre horrores nesse capítulo. É um capítulo que tem muita ação, tem muita coisa acontecendo, tem toda a morte ali do chefe dele, né, como eles descobrem mais sobre o apocalipse. E também tem uma referência de Stranger Things nessa parte, né? Quando ele começa a fantasiar ali, lembrar de algumas memórias que envolvem a irmã dele. A descrição dessa lembrança, de como ele chega até ela, remete muito ao véu da Eleven, ali em Stranger Things, né? Com algumas mudanças, é claro, mas eu consegui associar muito a isso quando eu tava escrevendo na época. Quando eu fiz essa alteração, né? Porque na época que eu escrevi isso, nem existia Stranger Things. Mas eu fiz umas alterações com Stranger Things em mente, então eu achei muito legal. Souza Fê, sobre o seu livro, qual diálogo te deixou mais tensa no processo de escrita? PS, estou amando cada página que leio. Ah, muito obrigada, Souza. Agradeço você por estar lendo aí o livro. E estendo aqui o convite pra quem não leu ainda, hein, gente? Ó, link na descrição. Então, tem um diálogo, pra eu não falar com spoiler nem nada, né? Mas tem um diálogo que eles todos estão dentro de um colégio, né? E eles simplesmente não sabem o que tá acontecendo, né? Eles sentam numa rodinha e eles começam a fazer meio que um roda-viva ali pra tentar descobrir o que tá acontecendo, porque eles têm pouquíssimas informações, eles têm muitas teorias, então foi muito legal tentar discutir a ideia de cada um dos personagens, porque cada um deles pensa uma coisa diferente. Então, pra fazer isso conversar muito bem numa cena, foi algo que me deixou tensa. Me deixou tensa porque eu não poderia entregar informações demais nessa cena.
Porque uma dificuldade que ninguém te fala sobre ser escritor é que você sabe a sua história inteira. E você sabe a hora que vai acontecer alguns eventos. Você não pode entregar antes. Então essa cena me deixou tensa na hora de escrever, né? Não foi uma cena de suspense nem nada, mas eu fiquei tensa escrevendo essa cena da Roda Viva aí. Guilherme Braga. Além de Crônicas de Nárnia, qual série de fantasia você espera a Netflix adaptar? Nossa, com certeza As Crônicas de Kane, que é uma série ali de livros, né? São 3 livros do Rick Riordan, o mesmo autor de Percy Jackson, é no mesmo universo de Percy Jackson, só que é a mitologia egípcia, em vez de retratar a mitologia grega, igual Percy Jackson faz. E cara, eu gostei muito de Crônicas de Kane. Eu li Crônicas de Kane esse ano, pra vocês terem ideia, né? Porque eu nunca tinha lido. Eu achei fantástico, eu já comecei a ficar mega ansiosa pra essa adaptação da Netflix. Eu acho que, inclusive, a Netflix pode conversar com a Disney sobre, na época que sair Percy Jackson e tal. Eu não sei se vocês estão reparando, mas os streaming, eles estão se convergendo bastante. Tem muita coisa, sei lá, da HBO que tá na Netflix, tem coisa da Netflix que tá na Disney, e umas coisas assim, eles estão conversando bastante. Então eu acho que isso é possível, isso pode servir meio que de teste pra momentos futuros, né, entre esses streamings. Então eu tô muito ansiosa pra eles adaptarem Crônicas de Kane, e eu acho que dá pra rolar uma parceria bem legal entre Netflix e Disney com isso. Willy, Miss, queria muito saber qual é a sua expressão quando você vê pessoas falando que a 3ª temporada de ST é melhor. Caras, pra quem não sabe, eu tenho um vídeo inteiro só falando do porquê que eu acho que a 3ª temporada de ST é a pior temporada de ST. Tem uma série de motivos, é um vídeo longo, inclusive, mas eu diria que a minha reação automaticamente é essa. Rapaz, tá certo isso? Barbosa. Quem determina ou opina sobre o enquadramento, o ângulo da câmera nas cenas, sobre qual técnica aplicar para aquele take, esse tipo de coisa. Então, quem faz isso é o diretor de fotografia. Inclusive, ele utiliza elementos que eu também já expliquei em vídeo. Nesse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo no card, eu falei algumas das coisas que são analisadas na hora de você fazer uma direção de fotografia. Gabriel AC. Você pretende ou irá lançar o seu livro fora do Brasil, em outros idiomas? Fica aí o convite para outras editoras, tá? Editoras internacionais. Você aí, você mesmo, editora dos Estados Unidos, editora de Portugal, está interessado no meu livro? O meu contato está aí embaixo também. Vocês podem me mandar um e-mail que com certeza eu vou ler. Então sim, gente, eu gostaria muito de publicar em outros idiomas, né? Só que aí isso vai além da minha capacidade, alguém tem que chamar. Não é muito bem assim que funciona, né? Não é eu que vou até a pessoa, geralmente é a pessoa que tem que vir até mim, né? Então sim, meu sonho, se você conhece aí uma editora, você é dono de editora, manda aí pra mim que a gente pode conversar. E vamos agora para a última pergunta desse Ask Miss, que é da Mika. Um personagem que você acha que tinha potencial em Stranger Things e um personagem que ocupou um lugar que outros personagens poderiam ter, também em Stranger Things. Então, um personagem que poderia ter um potencial gigante, Jonathan. Jonathan é um personagem que tem, assim, um potencial gigantesco e que ele foi muito subaproveitado. Ele foi, assim, aproveitado de maneira muito boa na primeira temporada. Foi a única temporada que eu considerei que aproveitaram 100% o Jonathan. Aí eles criaram um monte de drama que nunca mais resolveram. Eu falei disso até no Arquivo Stranger, do Jonathan. Então, pra mim, ele tem um potencial absurdo que foi jogado fora. E um personagem que tomou o lugar de outro, eu acho que é meio que respondendo por que o Jonathan foi subaproveitado também, né? Pelo menos em partes. Argyle, né, gente? Eu não entendi até hoje a função do Argyle no Stranger Things. Sério mesmo, não tinha ninguém. O Jonathan não podia dirigir a van. O Jonathan não poderia ter feito tudo que o Argyle fez na série. Meio bizarro, né? Então o Argyle é um personagem que, pra mim, que tomou tempo de tela de outros personagens, então não devia ter tido. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Isso não é nada contra o ator, tá? Não tem nada a ver com o Eduardo Franco lá, não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o personagem e o que os roteiristas fizeram com esse personagem. Ah, bom. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa, né? Especialmente Stranger Things, Percy Jackson e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!